E eu gostaria de estudar um texto da palavra de Deus com os irmãos, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. 1 Samuel vem antes de 2 Samuel. Está no comecinho da Bíblia. Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor. Isso, traga a Bíblia para a igreja, irmão, mas se não, pega cola com o irmão aí que está do teu lado, que essa pode. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. O título da mensagem de hoje é: valentes sem o olho direito. Valentes sem o olho direito. E essa manhã eu gostaria de falar aos guerreiros adormecidos. Gostaria de falar àqueles que por algum motivo deixaram a espada de lado, baixaram a guarda e pararam de lutar. Já não buscam a Deus intensamente como em outros tempos, as experiências com o Senhor não são recorrentes e se sentem tremendamente impotentes diante de alguns desafios que o dia a dia nos propõe. Eu creio que essa manhã o Espírito Santo de Deus vai renovar o teu coração, vai te fortalecer para lutar o bom combate e vencer em nome de Jesus. A história que nós acabamos de ler na Bíblia é uma história muito interessante. A palavra do Senhor vai dizer que a cidadezinha de Jabes de Gileade havia sido cercado pelos exércitos amonitas liderados por Naás. E o povo dessa cidadezinha, se sentindo acuados, menos preparados, impotentes para vencer a batalha, reúne uma liderança que vai procurar Naás para fazer um acordo, um tratado de paz. E ao propor o tratado, Naás faz uma proposta indecente, que se encontra no versículo 2, olha o que ele diz: contudo Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês, sob a condição que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. Olha o que ele pede. Ele fala: tudo bem, nós podemos fazer um acordo, um tratado de paz, contanto que
vocês arranquem os olhos de todos os homens da cidade e me entreguem. E quando eu li esse versículo, eu fiquei me perguntando, por que é que este homem havia pedido algo assim? O que ele queria com esse pedido? E a Bíblia vai nos trazer uma primeira resposta no próprio versículo 2. A Bíblia vai dizer que Naás queria humilhar, envergonhar o povo de Deus. Mas eu creio que existia ainda outro motivo por detrás desse pedido. Nos tempos antigos, a maioria dos exércitos usavam armaduras que protegiam o olho esquerdo. Quando as armaduras não eram assim, como a maioria dos soldados era destro, eles eram treinados para lutar empunhando o escudo no braço esquerdo, que eles usavam para proteger o olho esquerdo, levantavam no meio da face, e o olho direito ficava com um campo de visão aberto, para que eles pudessem lutar e guerrear, usando o olho direito. O que Naás queria de fato com esse pedido, era desabilitar o povo de Deus para o serviço militar. Esse era o intuito dele. E você talvez me pergunte, mas por que eles não lutavam ao contrário? Você já pensou treinar um exército todo para lutar que nem canhoto? Eu não sei aqui quem toca violão e já tentou tocar violão de canhoto, é destro e tenta tocar violão de canhoto. Eu tinha um amigo que ele tinha violão de canhoto, eu fui tentar dar uma dedilhada, é totalmente diferente, não dá. Imagine um exército todo lutando com a mão trocada, não ia dar certo. O que Naás queria era desabilitar, inabilizar o povo de Deus para a batalha. Eu creio que a figura de Naás aqui tipifica a figura do nosso inimigo. Não é à toa que o nome Naás significa serpente. O inimigo ainda hoje está tentando tocar os nossos olhos direitos. Ainda hoje Satanás tenta nos paralisar, fazer o povo de Deus parar. E ele usa diversas estratégias, diversos meios, para que o povo de Deus não vença as batalhas da fé. Muitos de nós aqui paramos de lutar, porque o inimigo usou pecados recorrentes na nossa vida, que nos envergonharam, que nos desautorizaram, e com o tempo nós fomos ficando acuados, tímidos, paramos de lutar as batalhas da fé. Outros pararam, porque vieram a inversão de valores. Você se dedicou tanto a um sonho, a um trabalho, a um desejo de ascensão, e as coisas de Deus foram ficando em segundo plano. Outros pararam por causa da frustração, queriam tanto algo, queriam tanto, buscaram com tanto afinco uma realização, mas não aconteceu, e as emoções agora te paralisam. Outros pararam de lutar, porque se frustraram com pessoas, até mesmo dentro da igreja. A hora que você mais precisava, ninguém te ligou, ninguém foi te visitar, e você sente agora pequeno, incapaz de continuar lutando as batalhas da fé. Eu quero declarar em nome de Jesus, que Satanás não vai mais tocar os nossos olhos direitos. Tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, nós vamos realizar, porque Deus está preparando um levante santo neste lugar, de um povo de Deus que se prepara para a batalha, e que vai vencer em nome de Jesus. Por isso essa manhã eu vim te convocar, a vestir a armadura de Deus, a pegar a espada de novo, a levantar a guarda, porque o Senhor é contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Eu queria olhar para algumas atitudes de Saul, que fizeram com que o povo de Israel vencesse a batalha, e não permitiram que Naás tocasse os olhos direitos do povo de Deus. Quantos querem aprender essa noite com essa palavra, essa manhã, perdão? Já estou de noite aqui, está escuro, né? Amém. Queria estudar algumas atitudes de Saul que o levaram a vencer nessa batalha. Primeira atitude se encontra no versículo 6. A Bíblia diz assim: quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. A primeira atitude de Saul foi indignar-se. Indignar-se. E é interessante porque a Bíblia diz que ele está trazendo o gado do campo, e quando ele chega na cidade, ele vê as pessoas na rua chorando. Ele pergunta: o que está acontecendo?
E quando eles contam o que estava vendo, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apossa de Saul e ele fica furioso, ele fica indignado, ele fica bravo. E eu lendo esse texto, fiquei me perguntando, existe sim uma ira que vem da parte de Deus, um furor, uma indignação que é santa. E eu comecei a pesquisar na palavra de Deus, e são vários os textos da palavra que nos dizem que nós devemos nos aborrecer do mal, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Existe sim, e eu creio que por vezes o Espírito Santo de Deus se apossa de nós, trazendo uma ira santa, um furor que vem da parte dele, uma indignação que vem do céu. E foi isso que aconteceu com Saul. Ele disse: não, isso não vai acontecer aqui, Deus é conosco. E ele começa então a exortar o povo a se levantar pela fé. Eu não sei se você algum dia já sentiu essa indignação que vem do Espírito de Deus, essa indignação santa. Eu não sei, há um tempo atrás eu havia terminado o culto de jovens e saí com alguns jovens para a gente comer pizza. E quando eu fui descer do carro, tinha um jovem vindo na minha direção, e ele estava andando assim, eu estava ainda sentado ao volante, e ele veio andando, trançando as pernas, completamente embriagado. E eu fiquei olhando o que ele ia fazer. Ele foi, abriu a porta do carro na minha frente, sentou-se ao volante. Eu falei: não acredito, ele vai dirigir. E veio uma indignação santa no meu coração. Eu saí do carro, fui na janela e bati assim: meu irmão, o que você está fazendo? Ele abriu a janela e falou: o que foi? Você não vai dirigir esse carro não. Ele falou: como assim? Eu estou bem, eu estou legal. Eu falei: cara, eu vi você aqui trançando as pernas, você é jovem, você vai se matar, vai matar alguém, sai daí. Ele disse: não, eu estou legal. E aí eu peguei, abri a porta do carro assim, o menino estava tão bêbado que ele caiu na calçada. Falei: ei cara, você não está legal. E aí falamos de Jesus para ele, chamei os jovens, nós levamos ele para casa, e eu lembro daquela sensação, uma indignação santa. Eu lembro de outra situação que aconteceu aqui na igreja, terminando um culto de jovens, eu estava atendendo as pessoas e veio um rapaz com algumas dúvidas da Bíblia, muito estranhas. Eu falei para ele: olha, vai lá na minha sala que eu quero orar com você. E quando nós começamos a orar por aquele jovem, ele ficou possesso. E fomos fazendo trabalho de libertação. Depois ele tinha ingerido coisas no terreiro. Nós fomos ao banheiro, oramos com ele passou mal. E já eram quase 3 horas da manhã. E eu estava muito cansado. E depois de orar com aquele menino, ele parecia bem, parecia liberto. Eu dei um abraço nele, me despedi para ir embora. E quando eu estava saindo pela porta do banheiro, aquele jovem senta na pia assim, e com um sorriso sarcástico, ele diz para mim: você já cansou? E na hora, eu lembro que eu fechei os olhos e eu orei rapidinho e falei: Deus, o Senhor sabe, eu estou cansado, são 3 horas da manhã. E quando eu terminei, falei: Deus, faz alguma coisa. E quando eu terminei essa oração, o Espírito Santo de Deus veio naquele lugar. Eu senti uma ira santa, um furor santo. Eu lembro que o menino estava na minha frente, eu agarrei ele pelas orelhas assim, ó, pá, grudei. Falei: Senhor Jesus, abre agora os ouvidos desse jovem para ele ouvir as miríades e miríades de anjos que estão entrando nesse lugar. Eu nunca vou me esquecer daquela sensação. Parece que os anjos do Senhor começaram a entrar naquele lugar. E aquele jovem no mesmo instante caiu com a boca no chão e ele não conseguia levantar. E quando nós oramos e clamamos: Deus, traz a tua vitória, aquele menino levantou com o rosto transformado, liberto pelo poder de Jesus Cristo. Aleluia! Deus é bom. Existe um furor, uma indignação que vem da parte de Deus. E eu não sei você, eu muitas vezes lendo o jornal, vendo o que está acontecendo no meu país, vem uma indignação santa toma conta do meu coração. Ao ver notícias da corrupção do nosso país, ladrões que aparecem posando na mídia como heróis. Eu tinha o canal Justiça lá em casa, eu ficava assistindo os debates. E quando foi o debate do mensalão, eu nunca me esqueço que no final, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça do nosso país disse: alerta povo brasileiro,
o que está acontecendo aqui não é normal. Existem projetos de lei no nosso tempo que são afrontas diretas ao que a palavra de Deus nos ensina, aos valores de fé que nós cremos, e Deus não abençoa pecado. E quando eu vejo as notícias, quando eu leio o jornal, muitas vezes uma indignação, um furor que é santo toma conta do meu coração. E sabe o que é pior? Essa corrupção que nós vemos todos os dias e que nos indigna, ela surge e nasce primeiro nos nossos corações. Nós torcemos tantas vezes a verdade, nós tantas vezes toleramos valores e coisas na nossa vida, pecados, que nós sabemos que não tem de forma alguma aprovação, a bênção de Deus. Nós somos corruptos. E sabe qual é a minha oração essa manhã? Que o Espírito Santo de Deus se aposse de você, e que uma indignação santa contra o seu pecado possa tomar conta do seu coração hoje, em nome de Jesus. Meu desejo é que você saia daqui e diga: chega, acabou, isso não vai ser mais desse jeito, eu não aceito, eu não tolero isso na minha vida. Eu quero falar para casais que aqui estão vivendo em contenda, em briga constante, há desrespeito um para com o outro, o inimigo tem feito a festa em casa. Eu quero te desafiar a chegar hoje em casa, a se ajoelharem os dois na sala de casa, a consagrarem o casamento a Deus e falar: acabou, eu não aceito mais isso, aqui não, essa casa, o nosso casamento é consagrado a Jesus Cristo. Eu quero desafiar você, jovem, que está no vício da pornografia, ou está lutando contra pecados que não saem da tua história. Eu quero te desafiar, meu irmão, a pegar o computador em casa, a se ajoelhar na frente dele, consagrar ele como instrumento de trabalho e dizer: chega, acabou, eu não aceito mais isso, eu sou um servo de Deus. Eu não sei quais são os teus pecados, eu não sei quais são os valores distorcidos na sua vida, eu não sei aquilo que tem te tentado e te feito cair, mas hoje, em nome de Jesus, peça ao Pai: Senhor, derrama do teu Espírito, e que um furor, uma indignação santa contra o meu pecado possa tomar conta do meu coração, em nome de Jesus. Quantos querem isso? Levantem as mãos aqui. Aleluia, aleluia. Essa foi a primeira atitude, ele se indignou. Mas a Bíblia vai nos dizer que Saul toma ainda outras atitudes, e a segunda é que ele convoca o povo. E no versículo 7 a Bíblia vai dizer que ele, nesse ímpeto, nessa indignação, ele toma o boi que está na frente dele, parte o boi em pedaços, e manda esses pedaços para as tribos de Israel, convocando o povo de Deus para a batalha. Ele diz: é isso que vai acontecer com os rebanhos daqueles que não se apresentarem para a batalha hoje. A Bíblia diz que um temor de Deus cai sobre o povo de Israel, e 330 mil homens se apresentam para a batalha, aceitam a convocação. E é interessante que ele estava mexendo no bolso do povo. Naquela época, as riquezas de um homem muitas vezes eram medidas pelos seus rebanhos. Ele estava falando: olha, quem não se aparecer para a batalha vai receber uma multa pesada. E 330 mil homens se apresentam diante da convocação de Saul. Eu creio que a palavra de hoje, sem dúvida, é uma convocação santa. Eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus para desafiar ao povo de Deus que aqui está para se levantar e guerrear em nome de Jesus. Eu creio que por vezes nós ficamos acomodados, quietos, parados, mas eu vou pedir hoje que Deus tire, se preciso for, o teu sono, para que você se apresente e lute e faça a diferença nesse tempo, sendo usado pelo poder de Deus. São tantas as necessidades, tantas. Nós precisamos de irmãos aqui que se disponham a discipular pessoas. Tem tanta gente aqui que há tempo frequenta a igreja e nunca teve o privilégio de levar um irmão até as águas do batismo. Eu quero te desafiar hoje, em nome de Jesus, a se disponibilizar,
a se levantar, a dizer: eu estou aqui, Senhor, pode me usar. Eu quero desafiar os irmãos que aqui estão a abrirem as suas casas. O nosso pastor tem nos desafiado a alcançarmos o número de 1000 células. Quando ele falou isso a primeira vez, eu falei: o pai está doido, é muita célula, como é que a gente vai fazer isso? Mas aí eu fui e falei: eu vou fazer a minha parte. Abri a minha célula, comecei, e nesse último ano a minha célula já multiplicou 5 vezes, graças a Deus. É possível. Existe gente aqui preparada. Talvez você tenha medo, mas se levante, se disponha. Esse é um chamado ao povo de Deus: se levantem, se apresentem. Existem tantos trabalhos sociais aqui na igreja. Esses dias eu fui com os meninos que fazem trabalho nos presídios, todos os sábados. Fui pregar no presídio, coisa linda. Quando terminei o apelo ali, os meninos punham a mão assim pela grade, dizendo que queriam Jesus, e nós fomos um por um orando assim dentro das grades, meninos de 19, 18, 17 anos, que haviam cometido todos os crimes que você pode imaginar ali, de joelhos, chorando, clamando a presença de Deus. E aí quando eu fui embora, o jovem falou para mim: pastor, mas quem vai discipular esses meninos agora? Eu preciso de discipuladores. Deus tem feito isso toda semana. Deus quer levantar uma igreja, um povo santo. O inimigo não vai mais tocar os nossos olhos. Se apresentem, se levantem, povo de Deus. Precisamos de intercessores, precisamos de guerreiros que lutem as batalhas da fé. Deus quer usar a sua vida. Eu sei que Deus tem usado muitos aqui, mas eu creio que Deus quer te usar ainda mais, em nome de Jesus. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga: Deus quer usar você. Essa convocação é contigo. Deus quer falar contigo. E muitas vezes quando Deus nos chama para lutarmos as batalhas da fé, nós nos sentimos tão pequenininhos, tão despreparados, tão impotentes. Eu lembro que logo que comecei no ministério de adolescentes, eu orava sempre ali na garagem, pedindo a Deus direcionamento, e Deus falou para eu começar o trabalho de evangelismo nas escolas. E eu lembro que um dia eu estava saindo de casa, fui alugar um filme, e no meio do caminho eu vi um flash assim de um ônibus que parava na frente das escolas, e eu enchia de adolescente e trazia para a igreja. E aí veio uma certeza no meu coração que eu precisava comprar um ônibus. Falei: preciso comprar um ônibus para começar o trabalho nas escolas. Mas aí quando eu fui ver os valores dos ônibus, eu lembro que eu me senti tão pequenininho, tão impotente. Eu tinha 20 anos, era seminarista, não tinha muita grana, e eu vi os orçamentos: 50 mil, 30 mil, 40 mil, eu falei: misericórdia. E aí eu falei: Deus, eu vou orar, o Senhor está incomodando o meu coração. Tinha uma amiga minha que tinha uma foto velha de um ônibus. Eu peguei e coloquei essa foto na prateleira ali do meu quarto. E toda vez que eu passava pela prateleira, eu olhava pela foto. Não precisa fazer igual, irmão, eu fiz só para lembrar. Eu olhava para a foto e orava: Deus, me dá um ônibus. Deus, me dá um ônibus. Deus, me dá um ônibus. E passou umas 3, 4 semanas. Um atleta ficou sabendo do projeto que eu tinha para as escolas, e ele resolveu dar uma grana para eu comprar o ônibus. E eu lembro que eu fui na loja de um irmão aqui da igreja, fui comprar um ônibus, e tinha um ligeirinho prateado, detonadão assim, aqueles que já tinham rodado tudo, mas ele servia. E quando eu entrei, eu me apaixonei pelo ligeirinho, e compramos o ligeirinho. Eu lembro quando ele entrou aqui no pátio da igreja, eu dando volta, eu fiquei emocionado. Eu falei: dá para começar o trabalho agora nas escolas. E eu fui falar com uma diretora de uma escola, falei para ela: olha, eu quero fazer um trabalho, a gente fala contra as drogas, assim, assim. E ela escancarou as portas do colégio para eu pregar o evangelho ali, para fazer o que quisesse. E eu fui no primeiro dia junto com um amigo, e ele levou alguns papéis, e nós fizemos algumas dobraduras assim, e íamos falando para os adolescentes sobre as drogas e tal. E foi um desastre, foi terrível. Os adolescentes pegavam os papéis, faziam bolinha, começaram a atacar um na cara do outro, virou uma bagunça na classe. Falei: meu Deus. Falei: Deus, o Senhor me chamou, e agora? E aí quando eu estava desanimado, eu vi uns meninos no fundo da sala.
eles tinham aquela roupa de mano assim, andavam estranho. Eu falei, cara, é esses caras. Deu um sentimento no meu coração, Deus vai usar esses caras. Eu falei, queridos, vocês podem vir aqui na frente? Eles falaram, podemos. Pode fazer uns passos aí de break para nós? E os meninos começaram a dançar. A sala toda parou para assistir. Eu falei, opa, Deus quer usar isso. Eu falei, vocês topam fazer isso no intervalo? Eles topamos. Aí a diretora colocou uma música lá, os meninos começaram a dançar no pátio. Parou a escola para ver os meninos. Eu peguei uma cadeirinha, subi na cadeira e comecei a falar, olha, contei a história do ônibus, Jesus me deu um ônibus, o ônibus vai parar aqui hoje à noite, quem quiser ir na igreja, foi milagre, contei toda a história, entra no ônibus e eu vou levar vocês para a igreja. Queridos, eu nunca vou esquecer, aquele ônibus veio tão abarrotado, tão lotado de adolescente para a igreja, e nós começamos um trabalho naquela escola, e um dia, nós estávamos ali com os meninos dançando break, o pessoal do skate, e a escola parado para assistir, e os meninos que estavam passando na rua, começaram a subir no muro para ver o que estava acontecendo na escola, e eu subi de novo na cadeirinha e comecei a falar de Jesus, e naquele dia, tantos adolescentes se converteram, os meninos que estavam do lado de fora, colocavam a mão pela grade assim, diziam, eu também quero Jesus, eu também quero Jesus, eu também quero Jesus, e foi tão lindo, tão tremendo. Quero dizer para você, talvez Deus tenha te chamado para fazer algo e você se sente incapaz. Vai pela fé que o Espírito Santo de Deus vai na tua frente, coisas tremendas do poder de Deus vão acontecer sim, em nome de Jesus. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida. Se levantem, povo de Deus, se apresentem. O inimigo não vai mais tocar os nossos olhos, em nome de Jesus. Deus quer te usar. Esta é uma convocação santa. Saul, ele se indigna, ele convoca o povo, mas a terceira atitude de Saul é que ele promove unidade. E no final do versículo 7, a Bíblia vai dizer assim, então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes, A terceira atitude de Saul é promover unidade. E é interessante que, ao lermos a história do povo de Israel, nós vamos compreender e enxergar que no meio do povo haviam diferenças, haviam animosidades, havia problema. E essa história havia acontecido aqui após uma guerra civil, que havia acontecido no meio da casa de Israel. Em Juízes, capítulo 19, a Bíblia vai nos contar uma história de um levita, que havia tomado a sua concubina, e ele estava viajando para Jerusalém, e no meio da viagem, ele para na cidadezinha de Gibeá, para descansar na praça, e era noite, eles estão ali parados, e um senhor já de idade, passa por aquele casal, e diz para eles, olha, venham passar a noite aqui em casa, não durmam na rua. E aquele casal acompanha aquele senhor, para passar a noite, na casa daquele homem, e quando está na alta madrugada, a Bíblia diz que um grupo de vadios, cerca a casa, arranca aquela mulher, a concubina, a esposa daquele levita, a leva embora, e estupram aquela mulher a noite toda. Quando chega pela manhã, aquele homem vai sair de casa, e ele encontra a mulher na soleira da porta. Ele tenta despertar, mas ela está já sem vida. Aquele homem pega a mulher, leva para Jerusalém, e corta aquela mulher em 12 pedaços. Ele está indignado, ele manda cada um dos pedaços para uma das tribos de Israel, e a Bíblia diz que uma comoção nacional acontece, o povo se apresenta, vem todo, 400 mil homens se levantam para guerrear, e eles vão contra os benjamitas, onde ficava a cidadezinha de Gibeá, e eles pedem para que os líderes daquela cidade entreguem os homens que haviam feito isso. O povo dos benjamitas, eles tinham um exército poderoso. A Bíblia diz que existiam homens no meio dos benjamitas que eram canhotos e que eram capazes de usar a funda e acertar um cabelo a metros de distância. Eles dizem, nós não vamos entregar. E há então ali uma guerra civil.
morre um monte de gente. E o interessante nessa história é que nesse levante, a única cidadezinha, o único povo que não se apresentou para a batalha foi o povo dessa cidade, de Jabes de Gileade. E agora a história se inverteu. Eles estão cercados pelos exércitos amonitas e eles estão precisando da ajuda do restante do povo. E você pode imaginar as pessoas dizendo: eu não vou lá. Na hora que a gente precisou, eles não fizeram nada. Por quê? Por que nós vamos lá? E eu acho interessante que Deus usa Saul aqui para promover unidade no meio do povo. Existem objetivos maiores do que as nossas diferenças. Existem objetivos maiores do que as nossas animosidades. E através disso Deus levanta um exército que vai lá e traz vitória para a casa de Israel. Eu creio que o Espírito Santo de Deus também quer promover no nosso meio unidade. Nós temos posicionamentos diferentes, pensamentos diferentes, ideias, opiniões diferentes. Um gosta de uma música, outro gosta de outra. Um acha que o culto tem que ser de um jeito, outro acha que o culto tem que ser de outro jeito. E por vezes a gente tem uns arranhamentos, uns estranhamentos, mesmo dentro da igreja. Onde tem pessoa, acontece esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer, nós temos uma causa, um alvo maior, que está centrado na pessoa de Jesus Cristo. Meu irmão, para de perder tempo brigando por aquilo que não vale nada, para com as duas mãos brigar por aquilo que vale a pena. Eu dou graças a Deus porque lá em casa, os meus pais sempre preservaram eu e minha irmã. Eu quero dizer isso para os irmãos que aqui estão. Façam seus filhos amarem a igreja de Jesus. Preservem a igreja do Senhor. Eu lembro que tinha algumas situações delicadas na igreja, e às vezes a gente ficava sabendo e ia conversar e perguntar: pai, mãe, o que aconteceu e tal, e o pai dizia assim: isso não edifica, e mudava de assunto, e a gente tentava de novo, eu já falei, isso não edifica. E eu cresci amando as pessoas na igreja, porque de verdade eu não sabia se elas tinham feito, o que tinha acontecido, e louvado seja Deus por isso. E tem tanto pai aqui sem sabedoria, que o assunto do almoço é falar mal dos outros, é promover discórdia, é falar mal dos líderes. Teu filho vai se revoltar contra a igreja, meu irmão. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. Em nome de Jesus, promove unidade, abençoa, luta pelo que vale a pena. E quando há unidade no corpo de Cristo, há vitória. Deus vem, Deus traz salvação, é tremendo. Eu estava num congresso algumas semanas atrás, de jovens pastores, que lideram uma das maiores igrejas do mundo afora, e eles contando do mover de unidade que está acontecendo. Um jovem pastor falando de um culto que eles realizam com 15 mil jovens na Alemanha, todos os anos. As igrejas se reúnem, ele mostrando ali as fotos, os vídeos, do que Deus está fazendo, dos milagres que estão acontecendo. Um outro pastor do Egito, falando que eles não podiam pregar o evangelho com a liberdade que nós temos, então eles começaram a orar juntos, e Deus começou a visitar as pessoas em casa, elas começaram a ter sonhos com Jesus, se converterem sozinhos, visões, coisas lindas. Pastor da igreja de Goiânia mostrando um culto com 60 mil pessoas no estádio, ele falando: olha, o jogo do Brasil tinha 45 mil, no culto nós tínhamos 60 mil pessoas, a igreja se uniu para 12 horas orar pela cidade, coisa linda. Meu irmão, você quer ter experiências do poder de Deus? Você quer participar de um levante do povo do Senhor? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus, mas a casa dividida não prospera. Usa a tua boca para abençoar, reconhece, honra aqueles que têm cuidado de você, você vai ser abençoado, em nome de Jesus. Quarta e última lição, a Bíblia vai nos dizer também que Saul, ele profetiza. Eles estão nesse embate, ele convoca o povo para a batalha, e no versículo 9 ele diz assim: disseram aos mensageiros de Jabes, digam aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia,
haverá libertação para vocês. Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Ele reúne o exército, reúne o povo que está desanimado, e a última atitude é: olha, eu vim aqui dizer para vocês que amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Eu creio que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui essa manhã para ser um mensageiro de esperança, para que eu venha profetizar na sua vida. E eu vim aqui hoje dizer que amanhã, meu irmão, haverá libertação para você em nome de Jesus. Casal, você que está lutando aí, meu irmão, para manter o teu casamento vivo, a chama do amor ardendo, eu quero dizer, não desiste não, se apega no Senhor, porque amanhã Deus trará a libertação para vocês. Eu vim dizer aqui, jovem, você que está lutando contra um vício, contra um pecado, está difícil, você está desanimado, se levanta em nome de Jesus, não desiste, porque amanhã Deus trará a libertação para você. Eu quero falar aos pais que aqui estão e seus filhos estão afastados dos caminhos do Senhor, estão longe de Deus, e às vezes você ora, mas parece que nada acontece, você está desanimado. Eu quero te dizer, continua firme, se apega no Senhor, porque amanhã Deus trará libertação para você. Você que é o único em casa, o único que serve a Jesus, tua família não te entende, é difícil, você tem valores que eles agora não compreendem. Eu quero te desafiar em nome de Jesus, não desiste não, se apega no Senhor, porque amanhã Deus trará libertação para você em nome de Jesus. É tão tremendo quando Deus usa pessoas para renovar a fé e a esperança no nosso coração. Quando tem gente que profetiza na nossa vida, e a gente vê Deus fazendo a obra. Eu lembro de um acampamento alguns anos atrás que eu participei. Eu era adolescente e tinha ficado para cuidar de um quarto de juniores, de crianças. E todos os dias nós fazíamos as devocionais. E eu combinei com os meninos assim, falei, olha, quem vai fazer os momentos de oração aqui são vocês que vão cuidar. E aí era gostoso porque as crianças de 8 a 10 anos, uma a uma elas iam falando dos pedidos, e no final, um dos meninos, uma das crianças orava pelos pedidos de oração. E logo no primeiro dia, quando a gente começou a fazer os pedidos, o menininho começou a chorar. Tinha 8, 9 anos, o nome dele era Gabriel, e ele começou a chorar. Ele começou a dizer, olha, eu quero que vocês orem por mim, porque eu tenho diabetes, e eu tenho que tomar injeção toda noite, e eu não gosto de injeção. Eu queria que vocês orassem para eu não ter que tomar injeção aqui. E aí tinha um menininho no meio do grupo, pequenininho assim, ele levantou o dedinho para o Gabriel e falou, está escrito na Bíblia que Jesus levou na cruz as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu vou orar por você, você vai ficar bom. Eu falei, misericórdia. Mandei as crianças fazerem um momento de oração, eles têm fé, mas eu não. E aí nós oramos ali, e era interessante porque o Gabriel ele tinha uma maquininha, e ele tinha que fazer o exame para ver a glicemia no sangue. Então a gente furava o dedinho, punha na fitinha, se desse acima de 100, ele tinha que tomar a injeção, se desse abaixo ele não precisava. E aí foi o primeiro dia, nós reunimos as crianças em volta da cama do Gabriel, espetamos o dedinho dele, colocamos na fitinha, a fitinha ali na maquininha, deu abaixo de 100, foi uma festa, as crianças, aê, Deus fez, Deus ouviu. E aí foi no segundo dia, reunimos o Gabriel de novo, fizemos o exame, e aí deu abaixo de 100, festa de novo no quarto, e foi assim segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira era o último dia de acampamento, as crianças já estavam acostumadas com o milagre. E aí naquele dia quando nos reunimos em volta da cama, e oramos pelo Gabriel, eu fiz o exame e deu 147, as crianças ficaram meio cabisbaixas, não entenderam o que aconteceu. Eu peguei o Gabriel na mão, e a gente cruzou ali o acampamento, tinha que ir lá na geladeira pegar a insulina, e eu fui orando em voz baixa, em pensamento, falando, Deus, honra a fé desses meninos, faz algo aqui. E nós cruzamos o acampamento, chamamos a enfermeira, e ela foi aplicar a injeção. Eu falei, Gabriel, você topa orar mais uma vez? Vamos orar de novo?
Você crê que Deus pode fazer algo? Ele disse: eu creio. E nós oramos juntos, mais uma vez. Terminamos de orar, e quando a gente foi fazer o examezinho, deu 80 e pouco. Eu lembro que eu voltei com o Gabriel, ele de mãozinha dada comigo assim, e o Gabriel chorando, ele dizia: Jesus me ama, Jesus me curou, Ele ouviu minha oração. Eu ia cruzando acampamento chorando, que Deus é bom. Quando a gente chegou no quarto, o Gabriel contou para as crianças, e aquele menino que tinha orado para ele: eu não te falei que Deus ia fazer? Eu já sabia. E foi uma festa no quarto. Como é tremendo, Deus usa até crianças para profetizar na nossa vida, para dizer que amanhã Deus trará libertação para nós. Alguns meses atrás eu fui pregar numa igreja, e eu contei essa história. Sabe quem estava lá? O Gabriel. O pessoal apontou: ele está aqui, pastor. E ele assinou para mim: ô Gabriel, você está aqui. E aí ele foi lá na frente, nos abraçamos, e ele falou assim: pastor, os médicos diziam que eu não ia crescer muito por causa da diabetes. Eu tenho quase 2 metros de altura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim aqui dizer para você: amanhã Deus trará libertação para você. Amanhã Deus trará libertação para você. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero orar por você, meu irmão. Deus quer levantar guerreiros de oração, homens que usam seus dons para a manifestação da glória de Deus. E talvez pelas situações da vida você desanimou. De certa maneira o inimigo tem tentado tocar o teu olho direito. Mas hoje aqui nós vamos clamar, e o Espírito Santo de Deus vai encher teu coração de indignação contra o pecado. Ele vai te renovar, e Ele vai trazer esperança nova, porque Deus está trabalhando, e eu creio, amanhã Deus vai trazer libertação para cada um de nós. Se o Espírito Santo de Deus falou contigo de alguma maneira hoje, e você quer reconhecer isso, e pedir: Deus, frutifica essa palavra na minha vida, eu quero, Deus. Fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você agora. Não vou pedir para você vir à frente, só fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você agora, pedindo: Deus, visita, renova, traz esperança, traz vigor, que vem da tua presença maravilhosa. Se Deus falou contigo, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quero orar por você agora. Pai querido, estamos aqui de pé nesse lugar, porque cremos que o Senhor Jesus, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E nós cremos, Deus, que Tu és poderoso para renovar a nossa fé, para renovar a nossa esperança. E Deus, eu não sei quais são as lutas que os meus irmãos têm passado. Talvez lutas em casa, no trabalho, talvez lutas interiores, situações que eles não sabem resolver, e por isso, Deus, ficaram parados, desanimados para lutar as batalhas da fé. Mas eu quero pedir hoje que o renovo do Teu Espírito, Deus, venha sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida, e que um desejo de buscar mais a Deus, de orar, de ter experiências novas com o Senhor, de servir ao Senhor, tome conta dos nossos corações, e que coisas tremendas do Senhor aconteçam aqui no nosso meio. Quero te pedir, Deus, abençoa aqueles que começarem grupos de oração no trabalho, Deus, começarem grupos de oração na faculdade, aqueles que vão abrir suas casas, Deus, para receber pessoas e pregar o Evangelho ali. Abençoa, Deus, que esses grupos cresçam, Deus, em nome de Jesus, que hajam conversões ali, Deus. Abençoa o Teu povo, Pai, restaura o ânimo, Deus, restaura a fé, que eles possam experimentar o milagre e a visitação de Deus nas suas casas. Faz assim, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Você que já tem Jesus no coração, fica de pé ainda e continua orando agora, pedindo: Deus, visita. Eu quero fazer mais um convite aqui. Você que veio hoje e ainda não conhece a Jesus Cristo,
como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz em Eclesiastes que aqueles que tentam levar a vida sem Deus são como aqueles que correm atrás do vento, sentem um vazio tremendo no coração. E talvez você está se sentindo assim, correndo atrás do vento. Eu lembro há um tempo atrás que eu vi um homem trabalhando na praça, e ele fazia bolhas de sabão gigantes. E eu fiquei olhando as crianças, elas vinham correndo, e quando elas encostavam na bolha de sabão, ela estourava. E aí ele fazia outra ainda maior, e aí eles corriam, eles encostavam, a bolha estourava. E eu creio que quando nós não temos Deus na nossa vida, a gente é como essas crianças, correndo atrás da bolha de sabão. Nós nos iludimos, e aí você corre para ganhar muito dinheiro, e quando você encosta é só uma bolha de sabão, estoura, é vazio. E você acha que se eu tiver aquela realização, aquele sucesso, aquilo acontecer, e aí você corre, e quando você vê, é bolha de sabão. Hoje eu quero, em nome de Jesus, te convidar a encontrar sentido na vida, na pessoa de Jesus. Chega de ficar frustrado, chega de viver correndo atrás do vento, chega de correr atrás de bolha de sabão. Deus tem mais, meu irmão, e você vai se sentir completo e pleno quando Jesus fizer parte da sua história. Foi assim comigo.